Um requisito muito importante que garante a lucratividade na estratégia da arbitragem de apostas é entender o que são as cotações, também conhecidas como odds. Isso mesmo, quando você entra num site de apostas, as odds são aqueles numerozinhos relacionados a cada uma das opções de apostas oferecidas pelos sites. Bom, como vocês viram na aula introdutória do curso, só é possível fazer arbitragem quando temos cotações favoráveis em apostas contrárias de sites de apostas diferentes, certo? Você sabe o porquê dos sites de apostas oferecerem cotações diferentes entre si? Não? Então vem comigo nessa aula para aprender tudo sobre as odds e vamos fazer um combinado, hein? O curso aqui é gratuito, galera, então já deixa o dedo no like e bora pra aula. Você sabia que as cotações têm diversos tipos e que cada lugar no mundo utiliza um tipo diferente? Por exemplo, lá na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, é muito comum as odds americanas, que são representadas por números positivos ou negativos. Já no Reino Unido, os apostadores utilizam as odds fracionárias, representadas por frações, como o próprio nome indica. Bom, aqui no Brasil, o comum é utilizar as odds decimais, que, como vocês já sabem, são representadas por números decimais, 1.20, 1.50, odd de 2 e assim por diante. A partir desses números, fica fácil calcular o potencial retorno de uma aposta. É só multiplicar a odd pelo valor apostado, simples assim. Outro ponto importante, galera, e que muitos apostadores confundem é a diferença entre retorno potencial e lucro potencial, que são duas coisas que estão relacionadas, porém são diferentes. Por exemplo, vamos considerar uma aposta no mais de 2.5 gols no clássico Real Madrid contra Barcelona, e que essa aposta está pagando uma odd de 1.8. Com isso, se você apostar R$100, qual vai ser o seu retorno potencial e qual vai ser o seu lucro caso você tenha green nessa operação? O retorno potencial é fácil, é só multiplicar R$100, que é o valor apostado, pela cotação de 1.8, resultando em R$180 de retorno potencial. Mas e o lucro? A gente pode dizer que o lucro potencial também é de R$180? Bom, é aí que a galera tem costume de confundir. Note que, quando a gente está falando de retorno potencial, a gente também está incluindo o valor apostado. Assim, os R$180 de retorno são referentes aos R$100 apostados, mais o possível lucro da aposta, que, neste caso, é de R$80. Portanto, galera, para calcular o possível lucro de uma aposta, você precisa subtrair o valor apostado do retorno potencial dessa aposta. E por que eu estou falando isso, galera? Bom, para aplicar a estratégia da arbitragem de apostas, nós vamos utilizar diversos sites ao mesmo tempo, e cada um desses sites pode ter uma nomenclatura diferente na hora de confirmar uma aposta. Por exemplo, no boletim ou cupom de apostas, você pode se deparar com sites que mostram o retorno potencial, como, por exemplo, a Bet365, e outros sites que mostram o lucro potencial, como, por exemplo, a Pinnacle, tá? Então, galera, entender certinho esses dois conceitos é fundamental para que você não tenha nenhuma dúvida na hora de aplicar a estratégia das SureBets. Falando na Pinnacle, você sabia que a Pinnacle é o melhor site de apostas para fazer arbitragem? Além de oferecer as melhores odds, a Pinnacle nunca vai limitar a sua conta caso você seja um apostador lucrativo. Mais pra frente no curso você vai entender melhor sobre o que isso significa. Então, se você pretende ter sucesso com as arbitragens, ter uma conta neste site de apostas é de extrema importância. O link para você se cadastrar vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado, beleza? E para finalizar a nossa aula, vamos explicar o porquê que os sites de apostas oferecem cotações diferentes entre si, o que possibilita da gente aproveitar odds favoráveis para lucrar independentemente dos resultados dos jogos. Bom, existem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que os sites podem utilizar de métodos diferentes para determinar as cotações. São diversos fatores que são levados em consideração na hora de definir os preços das apostas, mas, de modo geral, os preços iniciais são determinados por modelos estatísticos. Nesse sentido, os sites podem utilizar-se de diferentes pesos para cada atributo estatístico, resultando, assim, em diferentes preços iniciais das odds. O segundo motivo, e talvez o principal motivo que faz com que existam muitas oportunidades de arbitragem todos os dias, é a questão do atraso na atualização das odds. Bom, você já deve ter reparado que, na média, as casas de apostas oferecem odds com valor próximo entre si. Além disso, se os apostadores começam a colocar mais dinheiro de um lado de uma aposta do que do outro,
as casas de apostas identificam esse padrão e, como resposta, corrigem a cotação para baixo, tornando a aposta menos atrativa para os próximos apostadores. Essa correção dos preços não ocorre ao mesmo tempo em todos os sites, abrindo margem para realizar a estratégia da arbitragem de apostas. Por exemplo, vamos voltar ao nosso clássico espanhol Real versus Barça, só que na época em que o Real tinha o Cristiano Ronaldo e o Barça tinha o Messi. E vamos considerar também dois sites de apostas, o site de aposta A e o site de aposta B. Nesse cenário, vamos supor que os dois sites de apostas ofereçam as mesmas cotações, com uma odd de 1,95 para a vitória do Real Madrid e uma odd de 1,95 também para a aposta Barcelona ou empate. Vamos imaginar agora que, devido a uma lesão durante o treino, o astro Lionel Messi foi cortado da partida. Assim, os apostadores, aproveitando desta informação, começam a apostar mais do lado do Real Madrid, que passa a ser mais favorito devido à ausência do craque argentino. Como resposta à grande entrada de dinheiro do lado do Real, os sites de apostas vão corrigir a odd da vitória do time merengue de 1,95 para, por exemplo, 1,70. Ao fazer isso, a odd da aposta Barcelona ou empate também será corrigida, só que para cima, chegando a valer, por exemplo, uma odd de 2,30. Só que galera, como eu disse anteriormente, essa correção não ocorre ao mesmo tempo no site de apostas. Vamos imaginar então que o site de aposta A realiza essa correção de imediato, só que o site de aposta B demore 10 minutos depois para corrigir essa odd. Nesse cenário, os apostadores terão 10 minutos para realizar a arbitragem de aposta entre os dois sites, apostando na vitória do Real Madrid na casa B, com cotação de 1,95, e apostando no empate ou Barcelona na casa A, com cotação de 2,30, que são cotações favoráveis para uma arbitragem que garante 5,5% de lucro, independentemente do placar final do clássico. E com esse exemplo, a gente chega ao fim de mais uma aula do curso Segredos da Arbitragem. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre as cotações e visto como elas são importantes e aliadas do apostador na hora de aplicar a estratégia. Falando em cotações, galera, aproveite agora mesmo as melhores odds da Pinnacle para começar a fazer as suas arbitragens. O link vai estar aqui na descrição para você se cadastrar. Também já aproveita para deixar o like e bora para a próxima aula. Até lá!